Amém, meus irmãos. Vamos lá, então, que hoje tem diversão. Graças ao bom Deus. Coisa boa é estudar a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, então. Quem pôde acompanhar no domingo, nós falávamos um pouquinho sobre um breve, inclusive, né, uma breve transcrição daquilo que foi a história da igreja, aquilo que foi o caminhar, né, a partir de Jesus, na sua ressurreição, antes de ser assunto aos céus, antes de ter subido de volta aos céus, não é? Ele dá à igreja um caminho para seguir, que é seguindo por todo Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, e passamos, então, um pouco pela história. Vimos um pouquinho das viagens missionárias do apóstolo Pedro, vimos um pouquinho sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, o desenrolar da igreja no período, não é, em que, inclusive, Paulo já estava próximo do seu momento ali de ter sido, então, executado, não é? E vemos o incêndio que houve em Roma e todas as questões que foram tratadas aí no domingo, e chegamos até o período em que, finalmente, em 31 de outubro de 1517, não é, Lutero, um monge agostiniano, isso, para quem não sabe, ele era da linhagem, ou seja, do mesmo perfil de doutrina e compreensão que era Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, por alguns, né? E que, em 31 de outubro, ele afixa nas portas ali da igreja em Wittenberg, na Alemanha, onde ele era, não é, responsável pela pregação, as 95 teses, e começa, não é, na verdade, chega ao ápice esse movimento chamado Movimento da Reforma, e que este mês, o mês de outubro, comemoramos aí mais um aniversário da Reforma Protestante, um evento extremamente importante na história da igreja e que traz um contexto novo para o cristianismo, que é, na novidade, voltar à sua origem, voltar ao texto bíblico e voltar à doutrina dos apóstolos. Esse é o movimento da Reforma. E durante esse período, não é, até que se chegue no século XVI, com Lutero, em 1517, houve uma discussão de um outro sacerdote aí, na ocasião, né, chamado Pelágio, né? E Pelágio, ele propõe um pensamento que diverge do pensamento e da doutrina apostólica. Nós vimos no domingo, quem pôde acompanhar, que houveram vários momentos na história em que foram necessários concílios para que se organizasse o pensamento, porque um grupo de pessoas haviam entrado e estavam tentando conduzir a doutrina da igreja para um caminho diferente da doutrina dos apóstolos. E vimos que o primeiro deles foi a questão de Cristo sendo 100% Deus, depois sobre a natureza humana de Jesus, se era de verdade ou não, e depois como isso se, não é, concilia, sendo Deus e sendo homem, como isso se dá, etc., não é, sendo mais um concílio realizado aí ao longo da história. E entre essas questões que tentaram divergir o pensamento, surge Pelágio. E Pelágio, isso lá nos idos aí de 400 e tantos, né? Pelágio, ele vai propor que o ser humano, na verdade, ele não é impactado pelo pecado. E quando fala pelo pecado, é o pecado também chamado pecado original. É o ato da queda, né? É o lapso, como também é chamado, quando Eva come do fruto e oferece a Adão, e finalmente Adão, que é o responsável, que é com quem Deus fez aliança, ele também come do fruto. Quando isso acontece a queda, o chamado lapso, não é? Então, esta queda, ou o pecado original, ele
traz um impacto muito grande em toda a criação. E Pelágio vai trazer, não é, um pensamento divergindo de todo o colégio apostólico e também de todos aqueles que seguiram esses séculos até chegar em Pelágio, né? Dizendo que não, que o homem não foi impactado, não é? 100% impactado pelo pecado, mas que o homem tinha a condição tal qual era a condição de Adão e Eva. Em que sentido ele dizia isso? Ele dizia que o homem, ele tinha as mesmas características que tinha Adão antes da queda. E que características eram essas? Era a liberdade, não é? Exatamente de ir contra a sua própria natureza. Essa liberdade, dizia aí Pelágio, que o homem tinha, como era Adão. E querendo dizer o seguinte, portanto, ao homem é dada a escolha. O homem pode escolher, sim, se ele vai seguir a Cristo ou não. E começa um grande momento aí de discussões, não é? Sendo Pelágio considerado, inclusive para aqueles que são arminianos, não é? Muito herege no contexto, porque Armínio traz alguns elementos semelhantes aos de Pelágio, mas diferentes exatamente aonde trazia os confrontamentos, né? E aí Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que é exatamente uma inspiração aí para Martinho Lutero, é quem combate essas propostas, não é? Inadequadas e que distorcem o texto bíblico e seguem essa conversa. Hoje, o que nós vamos estudar aí, dentro dessa proposta ainda, é exatamente esta condição do homem. Se o homem tem ou não tem a capacidade, não é? Segundo aquilo que os relatos bíblicos apontam, não é? Para que, por sua própria conta, seguisse um caminho ou seguisse outro caminho. E para isso, meus irmãos, o texto que nós vamos iniciar as leituras, ele se encontra em Efésios. Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Efésios, no capítulo 2. O capítulo 1 é muito importante para essa compreensão, mas eu penso que o tempo não vai nos ajudar para que a gente consiga alcançar o objetivo de hoje, mas fica como uma recomendação que você faça em sequência, não é, a leitura do capítulo 1, que você possa, não é, fazer essa leitura, faça a leitura pausadamente para que você observe as palavras que são usadas, principalmente ali dos versículos de 3 a 14, para que você perceba a ação e as tônicas que o apóstolo Paulo dá às ações de Deus, não do homem. Todo o texto é concentrado na ação de Deus, para que você tenha um exemplo, capítulo 1, verso de número 5, onde ele diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, sendo amado o Senhor Jesus. Não é? Então, aqui está falando de um tema específico, e o tema, nós vimos no domingo, é a terceira das solas, que é sola gratia, ou seja, é a graça, a manifestação da graça. Pois bem, para que a gente compreenda esse ponto e essa divergência que Pelágio, que era um padre aí da época, não é, trouxe essa condição que o homem pode ou não é, de decidir na sua própria inclinação, não é, espiritual, o apóstolo Paulo responde isso, mas responde de uma maneira muito clara, e que a dificuldade é limpar a mente das lentes que às vezes a gente carrega, para que a gente observe o texto sem nenhuma influência, mas tal qual ele está escrito.
Alguém mutou meu áudio aqui, mas eu já desmutei. Bom, mas eu não estou aqui a dizer que a interpretação A ou B é a certa. Quem acompanhou no domingo, nós vimos que sola a Escritura, ou seja, não é a autoridade do intérprete A, do B, do sacerdote A, B ou C. A autoridade, ela é bíblica. A palavra de Deus é a autoridade, não o homem. Verso 1 do capítulo 2. Eu penso que você conhece o texto já, é só uma recordação dele aqui. Nós vamos navegando por ele para alcançar o ponto que nós chegaremos aí sobre essa afirmação de Pelágio, né? Para que você comece a entender algumas coisas ou elucidar alguns pensamentos que já tenha. Verso 1 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, remetendo-se a Adão e Eva de novo. Qual foi a descrição da consequência que Deus havia dito para Adão, se ele comesse daquele fruto, o fruto que era proibido para ele? Que ele certamente morreria. Essa foi a afirmação de Deus. Até aqui, amém. A gente pode, inclusive, fazer a leitura do texto para... Está lá em Gênesis, não é? No capítulo 3 ali. A gente pode até fazer... Inclusive, nós vamos para lá daqui a pouco. Mas, enfim. Se desta árvore comeres, morrerás. O que Paulo está dizendo aqui, no primeiro versículo do capítulo 2, é que essa consequência do pecado aconteceu. E aconteceu para toda a descendência do primeiro Adão. Verso 1 de novo. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Essa é a natureza pecaminosa herdada por todo aquele que é filho do primeiro Adão, é nascido, não é, do primeiro Adão. É aqui, sem novidade, eu imagino, para todos nós. É só pontuar as premissas para que a gente consiga construir o pensamento. Ou seja, todo aquele que é nascido de mulher, ou seja, todos nós, né, ele herda naturalmente, não é uma questão de escolha, mas ele herda a natureza pecaminosa. Ele está debaixo de uma condenação. E qual foi a condenação? A morte, que Deus deu a morte. Se comeres desse fruto, certamente morrerás. E houve uma morte. Qual foi essa morte? A morte espiritual. Adão não morreu ali na hora, nem Eva morreu ali na hora. Mas espiritualmente, eles foram separados de Deus e mortos, portanto, espiritualmente. E aí vem o apóstolo Paulo e diz para todos nós aqui: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Note que o tempo verbal está no passado. Vocês estavam. Porque agora Paulo está se dirigindo àqueles que são nascidos de novo, aos salvos, portanto. Então, estes que estão em Cristo, que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador, não é? O único e vivo, verdadeiro caminho, somente por ele se vai ao Pai, estes agora nasceram de novo. Por isso, Paulo, se dirigindo a estes, diz a eles: vocês estavam mortos. E por que estavam mortos? Porque são descendência de Adão, do primeiro Adão. Herdam a natureza pecaminosa, herdam um estado de pecado, não é a atitude do pecado só, mas é o estado, é a natureza corrompida, integralmente corrompida. Não há nenhuma fagulha que não tenha sido corrompida de toda a sua natureza. O teu pensamento é corrompido, os teus sentimentos são corrompidos, a tua carne, a tua natureza, as tuas inclinações, tudo, absolutamente tudo no seu ser foi corrompido por conta do pecado. E diante disso, diante da justiça de Deus, que falava Lutero, inclusive, né, que tinha ódio de quando se falava do Deus da justiça,
Porque a justiça de Deus, diante dela, só existe um caminho para o pecado, que é a morte. Condenação. Então, a partir de Adão veio a condenação. Para todos, não para um. Para Adão e Eva. A sua descendência herda tudo isso. Ok? Até aqui. Por isso vai dizer o apóstolo Paulo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Consequência da queda original e então debaixo dessa condenação. Verso 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, os que permanecem na desobediência continuam influenciados pelo príncipe da potestade do ar, em outras palavras, o diabo e os seus demônios, que dominam esse mundo tenebroso, e agem sob influência nestes que são os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que permanecem condenados por desobedecerem. Desobedecerem ao quê? Desobedecerem ao Evangelho. O Evangelho, ele traz um convite, como foi dado, não é, a várias pessoas. Que convite é esse? De seguirem o caminho, que é Cristo, de seguirem a porta estreita, que é Cristo, de entrar pela porta das ovelhas, que é Cristo, somente Cristo. Lembra de domingo? Solos Cristos, quem acompanhou? Quem não segue por este caminho está em desobediência e sob a influência, não é, deste que é o que domina esse mundo tenebroso. No verso 3 ele diz: e anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza filhos da ira. Então nós éramos todos por natureza filhos da ira. Como assim por natureza? Descendência, você herdou a partir de Adão. Bom, essa é a sua herança de Adão, do primeiro Adão, a morte. Você estava debaixo da ira, filhos da ira, em desobediência, essa é a herança. E note como ele diz, não é? No verso 3, ele diz assim: anteriormente, todos nós, vocês, nós. Verso 1 ele começa: vocês estavam. Verso 3 ele diz: anteriormente, todos nós. Que diferenciação de grupos é essa? Muito simples. Quando ele diz vocês, Paulo está falando a gentios, ele está escrevendo para a igreja em Éfeso. Quando ele diz no verso 3, anteriormente todos nós, ele está se referindo a ele como judeu agora convertido ao cristianismo. Então todos nós, ele e todos os judeus que se converteram, não é, a Cristo, ou seja, inclusive todos os judeus que não se converteram, estão debaixo da mesma condenação, debaixo da mesma sentença, e se não estão em Cristo, continuam como filhos da ira, continuam em desobediência. Note que ele está dizendo tudo isso no tempo verbal, no passado, porque houve uma mudança. Era assim antes. E aí ele continua no verso 4, que vem exatamente essa mudança. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, no verso 5, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Eis aí o detalhe que este versículo, não é, já desmonta toda a argumentação de Pelágio, não é? E qualquer argumentação que venha trazer, não é, qualquer possibilidade de que o homem por si só se manifeste em favor de alguma coisa. Porque Paulo diz, verso 4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, a transformação aconteceu pela riqueza da misericórdia do Senhor. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que ele nos amou, ele diz no verso 5, deu-nos vida juntamente com Cristo
E quando isso aconteceu? Quando eu abri os meus olhos, quando eu fui até Cristo, quando eu disse, oh glória, que palavra maravilhosa, eu quero? Não. Quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ou seja, em estado de condenação, Deus foi lá e fez uma obra. Isso tudo demonstra, e a tonalidade que o apóstolo Paulo está dando aqui, não é a ênfase na atitude do homem. Se você ler desde o capítulo 1, por isso minha recomendação que eu faça ainda hoje, é que a ênfase está na ação de Deus, que é rico em misericórdia, que é pelo grande amor com que nos amou, e como ele disse no capítulo 1, no verso 5, porque em amor, neste mesmo grande amor, né, capítulo 1, verso 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou, naquelas versões mais antigas, é aí que vem conforme ou segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, então, é o bom propósito da vontade de Deus. Então, é da vontade de Deus e não do homem. É a ação de misericórdia de Deus e não por obra do homem. Em nada entra o homem. E nisto, tão somente nisto, já se desmonta, não é, a argumentação trazida por este chamado Pelágio. E aí, na continuidade do texto que nós estamos lendo, não é? Ele diz lá no verso 5, então, só relendo esse pedaço, deu-nos vida juntamente com Cristo, ou seja, é por conta de Jesus, pelo seu sacrifício, pela obra de Jesus e de mais ninguém. Não existem caminhos alternativos, é um único caminho, e o nome do caminho é Jesus o Cristo. Não é? Cristo, só lembrando aí, não é o sobrenome de Jesus, mas Cristo é o título dele, é Messias, não é? Messias, Cristo é a mesma expressão. Então, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, e aí o apóstolo Paulo tem um momento de exultação, dizendo, pela graça, não é? Vocês são salvos. É pela graça. Graça, favor imerecido, nós já vimos isso. Então, sola gratia, que é a terceira, não é, das manifestações aí das solas da reforma protestante. E por que isso é tão importante? Porque não é um gesto do ser humano em levantar a sua mão, não é um gesto do ser humano, não é por si só, de ouvir uma palavra e por si compreendê-la e aceitá-la e se mover na direção dela. Mas é uma ação que depende exclusivamente, verso 5, da misericórdia de Deus, do grande amor com o qual ele nos amou. E aí, no nosso estado de morte e de condenação, ele nos dá vida em Cristo, não é? E aí Paulo diz, pela graça sois salvos. Ele continua, no verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O em Cristo é uma expressão paulina muito importante em todas as suas epístolas, né? Que é o estado, é em Cristo. Fora de Cristo não tem nada. Tudo só existe em Cristo. Fora de Cristo não tem nada além de morte e condenação. E aí ele diz lá no verso 6 que nós fomos ressuscitados com Cristo. E o que isto quer dizer? É exatamente o novo nascimento. Fomos ressuscitados. Ora, estávamos mortos. O que aconteceu conosco? Ele nos deu vida. Qual que é a consequência disso? Nós fomos ressuscitados. Nascemos de novo. Uma nova natureza. Agora não mais a do primeiro Adão, mas a do último Adão. E o último Adão é uma expressão usada para o Senhor Jesus. E aí ele continua, não é? No verso 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Preste atenção nesses textos, meu irmão, porque não sobra um milésimo de fragmento de espaço e de centímetro para qualquer homem, mulher,
mais piedoso, menos piedoso, mais rico, mais bonito, mais feio, não resta nada. Verso de número 7, para mostrar, Deus fez isso para mostrar, nas eras que hão de vir, ou seja, a partir de Cristo, a incomparável riqueza da sua graça, não é? Demonstrada em sua bondade para conosco com Cristo Jesus. Ora, como é que ele mostrou para conosco? Dando Cristo, sendo ele o nosso cordeiro, o cordeiro pascal, que morre na cruz em substituição a mim e a você. Nós merecíamos a condenação, ou seja, a morte, mas recebemos graça. Não recebemos a condenação que merecíamos, recebemos graça. De filhos da ira, passamos a ser chamados agora de filhos de Deus. Somos agora filhos da graça, estamos debaixo da graça do Senhor. Até aqui, também sem novidade, é só para que você perceba a desconstrução de um pensamento que é tão impactante para as pessoas nos dias de hoje, que é sequência dessas heresias que começaram com Pelágio, não é? E depois Armínio, tomando um pouco de forma semelhante, conduz numa proposta e numa proposição diferentes, não é? Não é a mesma coisa, não confunda Armínio com Pelágio, mas que toma, não é, uma forma diferente de um assunto semelhante. E aí ele diz, não é? No verso 8, vem o famoso versículo que é bastante conhecido. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, não é? Então, aqui há o propósito de Deus com toda essa obra. Diante disso, já há no texto, e eu peguei uma etapa só, para a desconstrução desse pensamento, que foi usado, inclusive, as argumentações de Agostinho de Hipona, diante desse levante, e um movimento que crescia nesse sentido, não é? É um movimento que tenta dar uma certa independência ao homem, onde não há. Ele é integralmente dependente. Nós temos a mesma condição ou a mesma incapacidade, não é, que teve Adão na sequência, não é, do ato do pecado. Portanto, qual é a liberdade tratada aqui? A liberdade tratada aqui não é liberdade de escolha. Cuidado para não confundir as conversas. Não se trata de liberdade de escolha. Se trata da liberdade de ir contra a sua própria natureza. Ou seja, Adão não foi criado numa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa não é criação de Deus, é consequência do pecado. Adão foi contra a sua natureza, desobedecendo a ordem de Deus. Esta capacidade de ir contra a sua própria natureza, que Deus a criou de maneira não é boa, ele foi contra e seguiu o pecado. A partir daí, o homem entrou num estado de condenação, num estado de pecado, que falávamos aqui, que o afeta por inteiro, em todas as áreas, pensamento, sentimento, inclinações, atitudes, etc., tudo está influenciado pelo pecado. Por mais generosa que seja uma ação, não é, de qualquer um de nós, se ela não é movida pelo Espírito de Deus, certamente da nossa parte há intenções que sejam qualquer delas, não é? Se não a vanglória, se não a de se aparecer para os demais, se não de algum objetivo por trás de qualquer ação, não é? Porque só através do Espírito nós somos capazes, não é, de seguir aquilo que é a palavra de Deus. Portanto, todos nós temos um problema, que é essa natureza pecaminosa. E que Paulo diz, verso 1 do capítulo 2, nós estávamos mortos nas transgressões e pecados. A partir daí, houve uma transformação, motivada por Deus, como nós acabamos de ver. E diante disso, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer ali, não é, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, eu queria que você abrisse comigo lá,
né? Em primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 1, verso 15, olha só o que é que vai dizer o apóstolo Paulo. Você conhece o apóstolo Paulo, sabe da sua trajetória, sabe dos feitos que Deus realizou a partir da vida do apóstolo Paulo, pelo mover do seu espírito. E olha aí o versículo 15 do capítulo 1. É o apóstolo Paulo tratando com o seu discípulo Timóteo. E ele diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quem que está se classificando como pior? É o Fernandinho Beiramar, traficante, matador de aluguel, sei lá o que aquele homem é, todas as atrocidades aí? São esses políticos corruptos que desviam centenas de milhares de dinheiros do povo? Não, quem está falando é o homem que Deus escolheu e levantou para evangelizar o mundo gentílico e que foi a todas as fronteiras conhecidas, não é? Inclusive o seu limite, que era a Espanha, certamente Paulo foi até lá, não é? Que era a Espanha no tempo dele, pregando o evangelho. Então, este homem, que foi tremendamente usado por Deus, entre os demais apóstolos também, não é? No mundo gentílico, ele diz assim, verso 15, esta afirmação é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ou seja, salvar os pecadores do quê? Do seu estado de condenação, do estado de morte, trazê-los à vida. E diante disso, Paulo já se classifica. Ele diz, eu sou o pior. E se você conhece e se lembra da história, Paulo perseguiu a igreja, Paulo esteve na execução de Estevão e aprovou a execução de Estevão, o primeiro mártir registrado aqui no texto sagrado, a partir de Cristo, e ele estava lá, por isso ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Mas agora, na ação do Espírito sobre Paulo, Deus faz uma obra tremenda. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que esse pensamento pelagiano, e que, assim, há consenso em todas as linhas teológicas que Pelágio era um grande, não é, equivocado, um herege aí nas suas afirmações. Mas esse pensamento que o homem naturalmente pode ter alguma inclinação, ainda que seja uma fagulha, é frustrada pela sua natureza pecaminosa. Ainda no estado de salvo, ainda no estado de Cristo, essa mesma natureza continua a influenciá-lo. Quem diz isso é o mesmo apóstolo Paulo, lá em Romanos, nos capítulos 7 e 8. No capítulo 7 de Romanos, você vai encontrar Paulo dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque há uma força muito grande nele que atua, que é o pecado, e o faz seguir por um caminho que ele não quer, um caminho que é contrário à lei de Deus, um caminho que ofende a graça que o alcançou, mas ele não quer, ainda assim ele faz. E aquilo que ele quer, que é seguir a vontade de Deus, que é cumprir os propósitos de Deus, naturalmente ele não faz. E aí ele termina o capítulo 7 dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí o versículo seguinte ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. A pergunta não é, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta ele mesmo deu, graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele é o único que é capaz de nos livrar do corpo dessa morte. Agora, como isso acontece? Acontece através do Espírito, da obra do Espírito, que a partir do momento em que Jesus sobe aos céus, ele manda, não é? O seu Espírito, o Consolador, o Paráclitos, também chamado, não é? É o Espírito Santo. Por isso, a partir dali do dia do Pentecostes, nós vemos a ação do Espírito na igreja. E aí, o capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer exatamente isso, que por ele e pela sua natureza, a sua inclinação, né, mesmo conhecendo a Deus e estando em Cristo, a sua inclinação natural continua sendo para o pecado, como é a sua e como é a minha. Meu. Agora, pelo Espírito,
A inclinação é para as coisas de Deus, pela obra do Senhor, pela sua palavra. É muito simples exemplificar isso. Não precisa ir longe. Se nós disséssemos agora, nós vamos começar um período de oração. Ixi, meu irmão, o que é ter gente bocejando aqui? O que é ter gente, né, tentando dar uma escapadinha no olho para ver se já está na hora de acabar e coisas assim? O que é ter gente de, ai, por que eu entrei hoje? Porque justo agora... Porque a tua carne não quer orar, meu irmão, não quer. Mas a oração, meu irmão, é imprescindível para uma vida espiritual. Por isso, isso é obra do Espírito. É o trabalhar do Espírito na vida de todos nós, nos conduzindo ao Senhor. Então, é bem simples de exemplificar isso. Portanto, essa afirmação pelagiana, ou essa tentativa de expor, não é, qualquer predisposição humana para qualquer coisa de Deus, é frustrada no texto sagrado. Paulo mesmo diz em Efésios capítulo 2, que nós lemos, estava todo mundo morto. Se não houver um advento chamado Cristo na vida da pessoa, continua morta. E aí João 3,16, que é um texto bem conhecido, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A continuação, nos versículos seguintes, vai dizer que Cristo não veio condenar o mundo. Jesus não veio aqui para aplicar condenação. Por que não? Porque já está condenado. Quem condenou? Foi Deus. Ele veio para salvar. Ele não veio condenar, mas ele veio salvar. Por isso diz Paulo lá em 1 Timóteo, né, no capítulo 1, verso 15, que nós lemos. Esta é uma verdade digna de crédito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Ou seja, todos são beneficiados pela graça, não pelas suas obras. E por isso ele se mostra como o pior, para que você olhe para isso e veja, eu não sei o que você tem aí no teu histórico de vida, mas este ali já se classifica como o pior, para que vejam, não é? É incomparável na perspectiva de Paulo com as obras que eu fiz, porque eu persegui a Cristo, eu persegui a igreja. Eu fui pessoas coniventes com mortes de cristão, não é? E ele diz, eu sou o pior. Portanto, o que nós vemos aqui não é uma predisposição humana. Paulo mesmo vai dizer que ele é apóstolo não por sua própria vontade, mas por ordem, por direcionamento, por desejo de Deus. É Deus que o levanta. É por isso que ele vai dizer também em Romanos, não é, no capítulo 9, aliás, no capítulo 8, que é Deus quem o justifica em Cristo. Por isso a expressão em Cristo é tão importante, porque não é por ele, mas é em Cristo que faz toda a diferença. Então, diante de tudo isso, a gente já observa que este, chamado Pelágio, né, trouxe uma proposta que não tem amparo bíblico. Nós começamos a ver a partir disso. Pedro, nos seus escritos, também vai dizer, nas suas epístolas, né, que Paulo falava em palavras um tanto difíceis, complicadas para quem se aproxima, não é, a compreender, mas quem já está inserido no contexto do Evangelho compreende com maior facilidade. Não é? E do que ele estava falando, senão destas verdades que foram reveladas pelo Senhor Jesus a Paulo. A partir de Paulo, a partir do apóstolo Paulo, porque assim quis Deus e os demais apóstolos e profetas, é que se revela todo esse contexto do plano salvífico que o Senhor aplica a partir de Cristo. Agora, para que não sobre dúvidas para você, não é, acerca disso, para que não haja nenhuma possibilidade de que você duvide, não é, dessas afirmações e seja inclinado a pensar como Pelágio, nós vamos voltar lá ao texto de Gênesis, não é, lá no capítulo 3. Vá lá comigo em Gênesis. No capítulo 3, porque tem pessoas que realmente têm dificuldade com essas questões. E aí alguns vão dizer, mas pastor, é um tema tão sem relevância. Meus irmãos, nenhum tema bíblico é irrelevante, ao contrário. E principalmente, a maneira como você entra para a graça, não é o que determina o restante das coisas. Se você entrou por sua vontade, quer dizer que pode sair também. Agora, se não é pela sua vontade, você começa a ter uma cosmovisão, não é,
que é exatamente o texto bíblico de como é que Deus te sustenta nisto que é chamado graça. E é o texto que impacta muito Martinho Lutero, que nós falamos ontem, né? Domingo no culto, não é? Que está lá em Romanos, no capítulo 1, verso 17, onde diz que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, não tem vida fora da fé. Só tem vida através da fé. E a fé em quem? A fé em Cristo. Ora, o que diz João 3,16, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida está mediante a fé. E esta fé, como vimos em Efésios, não é dom de ninguém. É de Deus, é dádiva de Deus, é Deus quem dá. Para que ninguém se glorie. Tudo isso é obra de Deus. Por isso, Paulo aponta para o autor de tudo isso, para que a ênfase seja adequada. Tira totalmente o homem do centro ou de qualquer hipótese de participação. É 100% obra de Deus. E aqui no capítulo 3, nós vamos ver, não é? Aquilo que é chamado de o relato da queda. E aí conta toda a narrativa, não é? Da aproximação da serpente, que estava no jardim, e vai ter ali o papo com Eva. E você conhece a história, né? A gente pode pular essa parte, né? E no verso de número 7, não é? Eu queria que você prestasse atenção. Diz assim, capítulo 3 de Gênesis, verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Muito bem. Perceberam que estavam nus. E agora tentaram se cobrir com folhas de figueira. Quando é que os olhos deles se abriram? Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. A partir daí, verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para se cobrir. O que acontece aí? Esse é o exato relato da queda. Em algum momento, não é, da história da permanência desse casal no lugar chamado Jardim ao Oriente do Éden, não é Jardim do Éden, Éden é o mundo todo, o mundo é chamado de Éden, um lugar de delícias para o homem, né? Mas neste jardinzinho separado onde eles estavam ali, que havia esta árvore que não podia se comer do seu fruto, quando eles dele consomem, os olhos deles se abrem. Né? E acontece exatamente o que Deus disse que aconteceria. O que aconteceu? A morte. Abriu-se os olhos para uma realidade que antes não era percebida. Foram contra a sua própria natureza na desobediência. Ora, essa condição é só de Adão. Antes da queda. Depois da queda, acabou. Está morto nas suas transgressões e nos seus pecados. Não tem como ir contra a sua própria natureza. E qual que é a nova natureza de Adão? É uma natureza, depois da queda, uma natureza pecaminosa. Então ele não consegue ir contra essa natureza mais. E aí o que ele faz? Percebendo, ele e Eva correm para juntar folhas de figueira e tentam cobrir as suas vergonhas. Tentam cobrir os seus erros e as suas falhas. Com que tentativa? De que Deus não percebesse. De que aquilo fosse, de alguma maneira, escondido. De que aquilo, de alguma maneira, pela sagacidade deles, não é? Fosse tratada e desapercebida da parte de Deus. Através da sua capacidade de construir ali uma roupa a partir de folhas de figueira, eles tentaram usar da sua sabedoria, tentaram usar da sua estratégia, tentaram usar dos seus conhecimentos e fizeram folhas de figueira. Era isso, e exatamente isso, que sentia Lutero. Se você ler os seus relatos, você vai compreender o que eu quero dizer. Ele dizia que odiava o Deus da justiça, porque quando se tratava de justiça, qual é a justiça? Ora, ele vai me castigar, porque eu sou um pecador.
Ele vai me castigar, porque eu cometo pecados todos os dias. Quanto mais você avança na santidade, irmão, presta atenção acerca disso, mais você sofre com a sua própria natureza. Se você não sofre com a sua própria natureza, é um indício de que talvez o avanço da santidade na sua vida esteja lento ou talvez estagnado. Mas quanto mais você avança na santidade, mais você percebe e despreza as suas reações primeiras, as suas reações naturais, os seus pensamentos naturais. É exatamente o que acontece aqui com Adão, que quando percebe, ele tenta esconder. E aí o que o homem tenta fazer também? Aí vem aquele discurso legalista. Isso é tão opressor, meu irmão, que assim, você fez, aí olha o que você fez, aí você deu a tal da brecha. Agora, a mão de Deus vai pesar. Aí vem aquele monte o discurso terrorista, não é? E que vai vir e que não sei o que e tal. Ora, o que as pessoas fazem hoje? O que Lutero fazia? Passava 2 horas, 3 horas num confessionário. Elas tentam, por sua própria diligência, por sua própria força, contornar essa natureza que é pecaminosa. Como? Ora, as pessoas tentam fazer alguma coisa para, entre aspas, compensar. Né? Como? Eu vou ser bondoso com as pessoas. Eu vou agora, sei lá, pegar um pedaço do meu dinheiro e dar para alguém que tenha necessidade. Não pela consciência e obediência à palavra de Deus para que assim o faça, mas pelo peso na consciência de ter feito algo que você entende que é pecado e agora você tenta de alguma maneira compensar. Há pessoas que vão à igreja não para adorar a Deus, mas porque tem medo do inferno, que tem medo de morrer, não é? E por que tem medo? Porque se sentem devedores, porque se sentem, não é, exatamente com esse peso, carregam esse peso, como fez Adão. Estão tentando cobrir as suas vergonhas com folhas de figueira, com obras da carne, e que são obras corruptas, todas elas. É tão simples de ver que você observa alguns trabalhos de igreja em que não importa qual igreja, aqui não é uma tentativa de apontar dedos, mas isso acontece em todas, porque tem homens e mulheres em todas. As pessoas tentando realizar obras para, não é, de alguma maneira, serem vistas, serem percebidas, não é? Receber de alguma maneira algum tipo de aplauso, ainda que seja bem velado esse sentimento, mas ainda existe, não é? Se você canta, se você prega, certamente vai vir alguém em algum momento, ou toca, alguém vai chegar para você e vai dizer: uau, como você prega bem, ou como você canta bem, ou como você toca bem o violão, né? Quem conhece a palavra de Deus vai dizer assim: glória a Deus, porque é Ele quem faz, não sou eu. É Ele quem usa. Mas no fundo do coração, talvez venha uma briga interna de um sentimento que tenta dizer: graças a Deus, né? E eu estou aqui hoje, né? Salvei o culto hoje. Oh, Jesus, estava um clima terrível, e graças a Deus que eu estava aqui, né? Mas aí você fica quieta, carne, não é isso. E aí vem aquela briga, não é? Carne e espírito, para você dominar esse sentimento, que é natural em todos. E o que é esse sentimento, não é? Senão uma tentativa humana de tampar as suas vergonhas com folhas de figueira. Nada mais é, meu irmão, toda a tentativa de execução de obras com finalidade a pagamento, não é? Gente que quer pagar promessa, gente que quer pagar porque fez alguma coisa e coisas assim, é desviar o seu caminho. Só isso, irmão. Só isso e mais nada. É como Adão tentou colocar folhas na frente aí das suas vergonhas para esconder de Deus. Nós vamos continuar lendo o texto, nós vamos ver que não funcionou. Gênesis 3, no verso 7. Nós acabamos de ler aí. Vamos ler de novo. Em que ele diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então,
Juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E perceberam que não funcionou, não deu certo, mas eles não pararam. Verso 8, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Tentaram com folhas, não deu certo. E aí o que eles fizeram? Vão para trás das árvores. Vamos sumir. Deus vai passar, não vai nos achar e vai embora. A gente contorna fugindo de Deus. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Deus já havia dado a sua sentença determinada na sua ordem. Se dela comer, certamente morrerás. E aí eles comeram. O que aconteceu? Morreu. A palavra de Deus se cumpriu. E aí a continuidade, não é? Verso 9, Deus chama por eles, dizendo ao homem, não é? Onde você está? E ele responde, ouvi os teus passos, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E aí vem o relato que você já conhece. Quando é que essa história muda? Se parasse aqui, já estava tudo, não é, perdido. Porque houve o pecado, houve a consequência do pecado que Deus já havia dito que ela existe, que é a morte. Essa morte aconteceu. O pecado por si toma domínio, gera uma natureza pecaminosa no homem, e a sua condenação é a morte. Se parasse por aqui, estávamos todos perdidos. Mas a continuidade, não é? É que vem agora os 3 julgamentos que Deus dá e sentencia, não é? O primeiro deles vai para a serpente, não é? No verso 14. Então, o Senhor declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aí Deus anuncia a graça. Há um descendente que tem inimizade, não tem parte. Este descendente começa ali. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Há ferimento na cabeça. Esse ferimento na cabeça é a indicação do domínio, não é? Da obra, que ela é eficaz, ela é perfeita, não é? Por isso pisará a sua cabeça. Primeiro julgamento, já anunciando a graça. Segundo julgamento, ou sentença. A mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos, e aí acho que vem o pior para as mulheres, né? O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Aí acho que a mulher falou, não! Né? E aí veio aí a sentença da mulher. Puf, toma, vai ser difícil nascer criança. E você será, não é, dominada, governada aí pelo seu marido. E aí a mulher já deve ter começado a chorar. Mas o lampejo da graça veio na sentença, não contra eles, contra a serpente, falando deste descendente. E aí ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei, que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o seu suor do rosto você comerá o pão até que volte à terra, visto que você foi dela tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aí, a partir dali, houveram 3 sentenças. A mulher tem uma situação, ao homem tem outra, mas o lampejo da graça vem a partir do anúncio dessa descendência que pisará a cabeça da serpente. Nós todos sabemos que se trata, não é, esse descendente, essa semente aqui da mulher, se trata, obviamente, do Senhor Jesus, não é? Que é a descendência que vem exatamente para essa obra de pisar a cabeça da serpente, de consumar a restauração, ou seja, trazer a possibilidade, o caminho, para que as pessoas que estavam mortas, não é? Nas suas condenações, ali, nos seus pecados e transgressões, condenadas pelo pecado e o pecado da sua
não é, descendência do primeiro Adão, encontrassem agora a oportunidade em Cristo de serem restaurados. Então, note que o que muda a partir de agora, não é, em Adão, não é, e em Eva aqui, não é nenhuma das suas atitudes. Eles tentaram se esconder, tentaram atrás de árvore, tentaram colocar folhas de figueira, não adiantou, foi nada. O que adiantou? Alguma coisa que o homem fez? Adão virou, peraí, Senhor, que eu tenho as técnicas aqui, eu vou tombar umas árvores, eu vou construir aqui um pedalinho para o Senhor nadar nesse rio bonito aqui, eu vou fazer uma obra maravilhosa para o Senhor. Foi alguma coisa que Adão propôs? Ou Eva falou, não, Senhor, calma, porque eu sei fazer um miojo que ninguém sabe fazer, eu vou fazer um miojo para o Senhor, e o Senhor... É alguma obra de Adão? Ou é alguma obra de Eva? O que acontece aqui? Há um casal que está condenado, há um casal sentenciado, e por conta do pecado cometido por Adão, toda a criação agora é impactada pelo pecado, o cosmos sofre impacto, a terra geme por causa do pecado, e todo aquele que nasce a partir de Adão e Eva herda exatamente o quê? Esta condenação, essa natureza pecaminosa, é a herança. O salário do pecado é a morte. O que é que muda, então? O que é que mudou? Alguma coisa que veio da mão do homem? Não. A única coisa que muda aqui é o que vem da mão de Deus, quando ele diz que haverá um descendente da mulher. Esse é o proto-evangelho, como também é chamado. Haverá um descendente dessa mulher, que lhe pisará a cabeça. E a partir deste, a manifestação da graça, porque a morte já deveria ter sido consumada ali, a manifestação da graça é que nós podemos, então, não é, deixar o estado de morte pela graça, mediante a fé, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, verso 8, não é, sermos salvos. Salvos do quê? Da morte. Salvos do quê? Dessa natureza pecaminosa. Agora, em Cristo, nós temos liberdade. Liberdade para quê? Para não pecar, para não seguir o caminho do pecado em Cristo. Fora de Cristo, ninguém tem liberdade. Ninguém tem liberdade. A pessoa está condicionada pelo pecado e pela condenação que Deus impôs por conta do pecado. Então, só em Cristo é possível que se faça. O resto, todo o resto, é como Adão, tentando esconder com folhas de figueira seu pecado. É como Adão tentando se esconder atrás de árvore, não é? Para fugir do olhar e da sentença de Deus. Não tem como escapar, não tem como esconder. Não é? É por isso que a palavra fala que Cristo é o único caminho. Então, diante dessas questões bíblicas aqui, que nós passamos em alguns textos, que Paulo vai dizer que dos pecadores ele é o pior. E que não fosse Cristo pela sua graça, ele continuaria morto nos seus pecados e nas suas transgressões. E este que fala isso a Timóteo, como nós lemos, é interessante porque ele é alcançado por Deus, ele não vai até Deus. Diferente daquele jovem rico que vai até Jesus e pergunta como que ele consegue ter a salvação, e sai de lá sem ela, inclusive. Não é Paulo que vai até Deus, mas é o Senhor que vai até Paulo, dizendo a ele, Paulo, por que me persegue? Percebe? Tudo é por ação de Deus. Então, não cabe, diante desses, não é, versículos bíblicos que nós passamos, e de maneira holística, a Bíblia, não é, na sua harmonia, não cabe a possibilidade de qualquer fagulha, não é, que o homem tenha, que não tenha sido corrompido pelo pecado, de que ele, por sua própria vontade e natureza, siga para Deus. Tudo que o homem tenta fazer, tenta ser... Se você perguntar, nós fizemos isso em Cajubi, né, Cláudio? A gente saiu por aí nas ruas perguntando para as pessoas, você acredita que tem céu e que tem inferno? Aí as pessoas diziam, algumas, né? Sim, eu acredito que tem o céu e que tem o inferno. Você acha que você vai para o céu?
Aí a pessoa diz, não sei, né? Acho que sim, eu gostaria. Aí você pergunta para ela, o que você precisa fazer para ir para o céu? O que essas pessoas falam? Eu tenho que ser uma pessoa bondosa, eu tenho que ser uma pessoa generosa. O que está, não é, inculcado nesse pensamento? Que a salvação depende de alguma atitude minha. Depende que eu seja bom, depende que eu seja isso, que eu faça aquilo, aquele outro. Esse é o argumento de Pelágio. A pessoa quer ir para o céu, então ela vai e se inclina para isso e faz por onde? Porque o homem tem liberdade, né, no conceito e no contexto de Pelágio. E nós vimos que o homem não tem liberdade, estava morto, aprisionado diante do regimento desse mundo, das potestades do ar, como diz lá em Efésios, no capítulo 2. Mas, através de Cristo, na obra e na intervenção do Senhor na vida de cada um de nós que estamos em Cristo, não fomos nós, mas foi o Senhor. Do mesmo jeito que vai até Paulo, Deus foi até você, te chamou pelo nome, a sua voz ecoa da eternidade, no meio de mortos. Você escuta a voz do Senhor e daí você se levanta porque Deus te chamou. E aí você se levanta. Se levanta em graça, em Cristo. Com fé na palavra de Deus, porque Deus te apresenta essa obra maravilhosa do Senhor Jesus e você entra pela porta estreita. É essa a diferença do pensamento. É este, não é? Em breves palavras, o contexto da argumentação de Agostinho e que desmonta todo o pensamento pelagiano e que é o pensamento de toda a história da igreja e que lá na frente, né, por volta aí do século XVI, surge um outro, né, chamado Armínio, e que traz uma proposição diferente, né, e que segue um pouco da linha de Pelágio, mas que não vem aqui ao caso, mas é para que você perceba de onde é que Lutero, não é, tira toda o seu embasamento, qual é a construção do pensamento que chega até Lutero, para que ele se levante contra as proposições que se tinha na igreja naquela época e promova, mesmo que não seja a sua vontade, não é, primeira, promova aquilo que nós conhecemos como reforma protestante. Ele era um monge agostiniano, ou seja, na linha de pensamento, não é, exatamente como era a de Agostinho, e que vai e se levanta contra este chamado Pelágio e desmonta este pensamento, ou esta linha de pensamentos, né? Então, toda tentativa humana, meu irmão, de qualquer coisa, é como Adão, diante do pecado. Botar folha na frente, correr atrás de árvore, é só por obra do Senhor. É só pelo anúncio, pela fé naquele que é o Cordeiro, né? Os que estavam antes de Cristo, é pela fé que este, o Messias, haveria de vir. Para aqueles que estavam com Cristo, não é, nos dias do Senhor Jesus, é porque viram testemunhas oculares, abençoados, não é, presenciaram os feitos e creram. E como a própria palavra diz, bem-aventurados os que não viram e creram. A palavra falava de mim, a palavra falava de você. Nós não vimos. Não somos testemunhas oculares do caminhar do Senhor Jesus nessa terra. Nós vemos os impactos, os efeitos do seu caminhar e a obra do seu Espírito, não é, nesse mundo. Mas nós não somos testemunhas oculares, mas cremos. E essa crença, essa fé, não nasceu no nosso coração por nossa vontade, mas é obra de Deus, como Paulo explica ali em Efésios, que nós acabamos de ler. Amém, irmão? Só para que você conheça aí a proposta do pensamento pelagiano e que foi desmontado e que ele tenta ressurgir aí em várias formas, né, entre legalismos e várias coisas, ele tenta ressurgir. Por isso, o movimento da reforma é tão importante, porque é o movimento de volta à doutrina apostólica. Não é novidade de doutrinas, mas é resgatar, né, aquilo que é o fundamento, e não tem outro fundamento. E tudo isso não é só completando, né, meus irmãos? É a sola gratia que falamos aí no domingo. Olá,